28 de agosto de 2025, vejam as 95 teses de Martinho Lutero. Martinho Lutero, do tempo do Papa Leão X, que vendia indulgências, vendia o perdão dos pecados por dinheiro para a construção dessa segunda Basílica de São Pedro, que existe até hoje, nesse ano 2025. A Basílica de São Pedro, onde era o Circo de Nero, onde matavam os cristãos. Hoje, 28 de agosto de 2025. E que Deus abençoe a todas as nações do mundo. É sobre fé, coragem e revolução. Martinho Lutero contra a corrupção. No coração da Alemanha, ele se levantou com 95 teses e o sistema confrontou. Era só um monge, mas com voz de trovão. Bateu na porta da igreja e causou tensão. Viu a venda de perdão como um grande pecado. Indulgência à venda, isso é mercado. A salvação pra ele vinha só da fé, não de moedas caindo no pé do clero, né? Traduziu a Bíblia pro povo entender. O evangelho não é só pra quem sabe ler. Quebrou as correntes da ignorância imposta. Fez da palavra uma espada que corta. Não quis criar guerra, mas gerou tremor. Roma tremeu com seu clamor. Não posso ir contra a consciência, ele falou. Diante do império firme não recuou. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. A reforma explodiu como faísca em pólvora. Povos se ergueram, quebrando a norma. Foi além do altar, foi transformação. Mexeu com a fé e com a educação. Sacerdócio universal, ele declarou. Todo crente tem valor, pregador ou lavrador. A liberdade chegou no som da caneta. Escreveu pro mundo tipo profeta. Hoje sua luta ecoa na história. Lutero vive na memória. Não foi por fama nem por posição, foi por justiça e salvação. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. É sobre fé, coragem e revolução. Martinho Lutero contra a corrupção. No coração da Alemanha, ele se levantou com 95 teses e o sistema confrontou. Era só um monge, mas com voz de trovão. Bateu na porta da igreja e causou tensão. Viu a venda de perdão como um grande pecado. Indulgência à venda, isso é mercado. A salvação pra ele vinha só da fé, não de moedas caindo no pé do clero, né? Traduziu a Bíblia pro povo entender. O evangelho não é só pra quem sabe ler. Quebrou as correntes da ignorância imposta. Fez da palavra uma espada que corta. Não quis criar guerra, mas gerou tremor. Roma tremeu com seu clamor. Não posso ir contra a consciência, ele falou. Diante do império firme não recuou. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. A reforma explodiu como faísca em pólvora. Povos se ergueram, quebrando a norma. Foi além do altar, foi transformação. Mexeu com a fé e com a educação. Sacerdócio universal, ele declarou. Todo crente tem valor, pregador ou lavrador. A liberdade chegou no som da caneta. Escreveu pro mundo tipo profeta. Hoje sua luta ecoa na história. Lutero vive na memória. Não foi por fama nem por posição, foi por justiça e salvação. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. É sobre fé, coragem e revolução. Martinho Lutero contra a corrupção.
No coração da Alemanha, ele se levantou com 95 teses e o sistema confrontou. Era só um monge, mas com voz de trovão. Bateu na porta da igreja e causou tensão. Viu a venda de perdão como um grande pecado. Indulgência à venda, isso é mercado. A salvação pra ele vinha só da fé, não de moedas caindo no pé do clero, né? Traduziu a Bíblia pro povo entender. O evangelho não é só pra quem sabe ler. Quebrou as correntes da ignorância imposta. Fez da palavra uma espada que corta. Não quis criar guerra, mas gerou tremor. Roma tremeu com seu clamor. Não possui contra a consciência, ele falou. Diante do império firme não recuou. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. A reforma explodiu como faísca em pólvora. Povos se ergueram, quebrando a norma. Foi além do altar, foi transformação. Mexeu com a fé e com a educação. Sacerdócio universal, ele declarou. Todo crente tem valor, pregador ou lavrador. A liberdade chegou no som da caneta. Escreveu pro mundo tipo profeta. Hoje sua luta ecoa na história. Lutero vive na memória. Não foi por fama nem por posição, foi por justiça e salvação. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. É sobre fé, coragem e revolução. Martinho Lutero contra a corrupção. No coração da Alemanha, ele se levantou com 95 teses e o sistema confrontou. Era só um monge, mas com voz de trovão. Bateu na porta da igreja e causou tensão. Viu a venda de perdão como um grande pecado. Indulgência à venda, isso é mercado. A salvação pra ele vinha só da fé, não de moedas caindo no pé do clero, né? Traduziu a Bíblia pro povo entender. O evangelho não é só pra quem sabe ler. Quebrou as correntes da ignorância imposta. Fez da palavra uma espada que corta. Não quis criar guerra, mas gerou tremor. Roma tremeu com seu clamor. Não possui contra a consciência, ele falou. Diante do império firme não recuou. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. A reforma explodiu como faísca em pólvora. Povos se ergueram, quebrando a norma. Foi além do altar, foi transformação. Mexeu com a fé e com a educação. Sacerdócio universal, ele declarou. Todo crente tem valor, pregador ou lavrador. A liberdade chegou no som da caneta. Escreveu pro mundo tipo profeta. Hoje sua luta ecoa na história. Lutero vive na memória. Não foi por fama nem por posição, foi por justiça e salvação. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. É sobre fé, coragem e revolução. Martinho Lutero contra a corrupção. No coração da Alemanha, ele se levantou com 95 teses e o sistema confrontou. Era só um monge, mas com voz de trovão. Bateu na porta da igreja e causou tensão. Viu a venda de perdão como um grande pecado. Indulgência à venda, isso é mercado. A salvação pra ele vinha só da fé, não de moedas caindo no pé do clero, né? Traduziu a Bíblia pro povo entender. O evangelho não é só pra quem sabe ler. Quebrou as correntes da ignorância imposta. Fez da palavra uma espada que corta. Não quis criar guerra, mas gerou tremor. Roma tremeu com seu clamor. Não possui contra a consciência, ele falou. Diante do império firme não recuou. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível
impossível o novo conceito. A reforma explodiu como faísca em pólvora. Povos se ergueram, quebrando a norma. Foi além do altar, foi transformação. Mexeu com a fé e com a educação. Sacerdócio universal, ele declarou: todo crente tem valor. Pregador ou lavrador, a liberdade chegou no som da caneta. Escreveu pro mundo tipo profeta. Hoje sua luta ecoa na história. Lutero vive na memória. Não foi por fama nem por posição, foi por justiça e salvação. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. É sobre fé, coragem e revolução. Martinho Lutero contra a corrupção. No coração da Alemanha, ele se levantou com 95 teses e o sistema confrontou. Era só um monge, mas com voz de trovão. Bateu na porta da igreja e causou tensão. Viu a venda de perdão como um grande pecado. Indulgência à venda, isso é mercado. A salvação pra ele vinha só da fé, não de moedas caindo no pé do clero, né? Traduziu a Bíblia pro povo entender. O evangelho não é só pra quem sabe ler. Quebrou as correntes da ignorância imposta. Fez da palavra uma espada que corta. Não quis que a guerra, mas gerou tremor. Roma tremeu com seu clamor. Não possui contra a consciência, ele falou. Diante do império firme não recuou. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. A reforma explodiu como faísca em pólvora. Povos se ergueram, quebrando a norma. Foi além do altar, foi transformação. Mexeu com a fé e com a educação. Sacerdócio universal, ele declarou: todo crente tem valor. Pregador ou lavrador, a liberdade chegou no som da caneta. Escreveu pro mundo tipo profeta. Hoje sua luta ecoa na história. Lutero vive na memória. Não foi por fama nem por posição, foi por justiça e salvação. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. É sobre fé, coragem e revolução. Martinho Lutero contra a corrupção. No coração da Alemanha, ele se levantou com 95 teses e o sistema confrontou. Era só um monge, mas com voz de trovão. Bateu na porta da igreja e causou tensão. Viu a venda de perdão como um grande pecado. Indulgência à venda, isso é mercado. A salvação pra ele vinha só da fé, não de moedas caindo no pé do clero, né? Traduziu a Bíblia pro povo entender. O evangelho não é só pra quem sabe ler. Quebrou as correntes da ignorância imposta. Fez da palavra uma espada que corta. Não quis que a guerra, mas gerou tremor. Roma tremeu com seu clamor. Não possui contra a consciência, ele falou. Diante do império firme não recuou. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. A reforma explodiu como faísca em pólvora. Povos se ergueram, quebrando a norma. Foi além do altar, foi transformação. Mexeu com a fé e com a educação. Sacerdócio universal, ele declarou: todo crente tem valor. Pregador ou lavrador, a liberdade chegou no som da caneta. Escreveu pro mundo tipo profeta. Hoje sua luta ecoa na história. Lutero vive na memória. Não foi por fama nem por posição, foi por justiça e salvação. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. É
é sobre fé, coragem e revolução. Martinho Lutero contra a corrupção. No coração da Alemanha, ele se levantou com 95 teses e o sistema confrontou. Era só um monge, mas com voz de trovão. Bateu na porta da igreja e causou tensão. Viu a venda de perdão como um grande pecado. Indulgência à venda, isso é mercado. A salvação pra ele vinha só da fé, não de moedas caindo no pé do clero, né? Traduziu a Bíblia pro povo entender. O evangelho não é só pra quem sabe ler. Quebrou as correntes da ignorância imposta. Fez da palavra uma espada que corta. Não quis que a guerra, mas gerou tremor. Roma tremeu com seu clamor. Não possui contra a consciência, ele falou. Diante do império firme não recuou. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. A reforma explodiu como faísca em pólvora. Povos se ergueram, quebrando a norma. Foi além do altar, foi transformação. Mexeu com a fé e com a educação. Sacerdócio universal, ele declarou. Todo crente tem valor, pregador ou lavrador. A liberdade chegou no som da caneta. Escreveu pro mundo tipo profeta. Hoje sua luta ecoa na história. Lutero vive na memória. Não foi por fama nem por posição, foi por justiça e salvação. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. É sobre fé, coragem e revolução. Martinho Lutero contra a corrupção. No coração da Alemanha, ele se levantou com 95 teses e o sistema confrontou. Era só um monge, mas com voz de trovão. Bateu na porta da igreja e causou tensão. Viu a venda de perdão como um grande pecado. Indulgência à venda, isso é mercado. A salvação pra ele vinha só da fé, não de moedas caindo no pé do clero, né? Traduziu a Bíblia pro povo entender. O evangelho não é só pra quem sabe ler. Quebrou as correntes da ignorância imposta. Fez da palavra uma espada que corta. Não quis que a guerra, mas gerou tremor. Roma tremeu com seu clamor. Não possui contra a consciência, ele falou. Diante do império firme não recuou. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. A reforma explodiu como faísca em pólvora. Povos se ergueram, quebrando a norma. Foi além do altar, foi transformação. Mexeu com a fé e com a educação. Sacerdócio universal, ele declarou. Todo crente tem valor, pregador ou lavrador. A liberdade chegou no som da caneta. Escreveu pro mundo tipo profeta. Hoje sua luta ecoa na história. Lutero vive na memória. Não foi por fama nem por posição, foi por justiça e salvação. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. É sobre fé, coragem e revolução. Martinho Lutero contra a corrupção. No coração da Alemanha, ele se levantou com 95 teses e o sistema confrontou. Era só um monge, mas com voz de trovão. Bateu na porta da igreja e causou tensão. Viu a venda de perdão como um grande pecado. Indulgência à venda, isso é mercado. A salvação pra ele vinha só da fé, não de moedas caindo no pé do clero, né? Traduziu a Bíblia pro povo entender. O evangelho não é só pra quem sabe ler. Quebrou as correntes da ignorância imposta. Fez da palavra uma espada que corta. Não quis que a guerra, mas gerou tremor. Roma tremeu com seu clamor. Não possui contra a consciência, ele falou. Diante do império firme não recuou. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação.
Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. A reforma explodiu como faísca em pólvora. Povos se ergueram, quebrando a norma. Foi além do altar, foi transformação. Mexeu com a fé e com a educação. Sacerdócio universal, ele declarou: todo crente tem valor, pregador ou lavrador. A liberdade chegou no som da caneta. Escreveu pro mundo, tipo profeta. Hoje sua luta ecoa na história. Lutero vive na memória. Não foi por fama nem por posição, foi por justiça e salvação. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. É sobre fé, coragem e revolução. Martinho Lutero contra a corrupção. No coração da Alemanha, ele se levantou com 95 teses e o sistema confrontou. Era só um monge, mas com voz de trovão. Bateu na porta da igreja e causou tensão. Viu a venda de perdão como um grande pecado. Indulgência à venda, isso é mercado. A salvação pra ele vinha só da fé, não de moedas caindo no pé do clero, né? Traduziu a Bíblia pro povo entender. O evangelho não é só pra quem sabe ler. Quebrou as correntes da ignorância imposta. Fez da palavra uma espada que corta. Não quis criar guerra, mas gerou tremor. Roma tremeu com seu clamor. Não posso ir contra a consciência, ele falou. Diante do império firme não recuou. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. A reforma explodiu como faísca em pólvora. Povos se ergueram, quebrando a norma. Foi além do altar, foi transformação. Mexeu com a fé e com a educação. Sacerdócio universal, ele declarou: todo crente tem valor, pregador ou lavrador. A liberdade chegou no som da caneta. Escreveu pro mundo, tipo profeta. Hoje sua luta ecoa na história. Lutero vive na memória. Não foi por fama nem por posição, foi por justiça e salvação. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. É sobre fé, coragem e revolução. Martinho Lutero contra a corrupção. No coração da Alemanha, ele se levantou com 95 teses e o sistema confrontou. Era só um monge, mas com voz de trovão. Bateu na porta da igreja e causou tensão. Viu a venda de perdão como um grande pecado. Indulgência à venda, isso é mercado. A salvação pra ele vinha só da fé, não de moedas caindo no pé do clero, né? Traduziu a Bíblia pro povo entender. O evangelho não é só pra quem sabe ler. Quebrou as correntes da ignorância imposta. Fez da palavra uma espada que corta. Não quis criar guerra, mas gerou tremor. Roma tremeu com seu clamor. Não posso ir contra a consciência, ele falou. Diante do império firme não recuou. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. A reforma explodiu como faísca em pólvora. Povos se ergueram, quebrando a norma. Foi além do altar, foi transformação. Mexeu com a fé e com a educação. Sacerdócio universal, ele declarou: todo crente tem valor, pregador ou lavrador. A liberdade chegou no som da caneta. Escreveu pro mundo, tipo profeta. Hoje sua luta ecoa na história. Lutero vive na memória. Não foi por fama nem por posição, foi por justiça e salvação. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. É sobre fé, coragem e revolução. Martinho Lutero contra a corrupção.
No coração da Alemanha, ele se levantou com 95 teses e o sistema confrontou. Era só um monge, mas com voz de trovão. Bateu na porta da igreja e causou tensão. Viu a venda de perdão como um grande pecado. Indulgência à venda, isso é mercado. A salvação pra ele vinha só da fé, não de moedas caindo no pé do clero, né? Traduziu a Bíblia pro povo entender. O evangelho não é só pra quem sabe ler. Quebrou as correntes da ignorância imposta. Fez da palavra uma espada que corta. Não quis criar guerra, mas gerou tremor. Roma tremeu com seu clamor. Não possui contra a consciência, ele falou. Diante do império firme não recuou. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. A reforma explodiu como faísca em pólvora. Povos se ergueram, quebrando a norma. Foi além do altar, foi transformação. Mexeu com a fé e com a educação. Sacerdócio universal, ele declarou. Todo crente tem valor, pregador ou lavrador. A liberdade chegou no som da caneta. Escreveu pro mundo tipo profeta. Hoje sua luta ecoa na história. Lutero vive na memória. Não foi por fama nem por posição, foi por justiça e salvação. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito.